propriamente dita, né, a gente vai fazer a nossa oração, a primeira oração do dia, que é a primeira aula do dia, né, para agradecer a Deus por tudo que Ele tem proporcionado a todos nós. Lembrando que a gente está no mês das ações de graças, né, de agradecer a tudo que Deus nos deu durante todo esse ano, todos os livramentos, todas as saídas, né, todas as bênçãos, de modo geral, saúde, proteção, tudo isso é importante a gente agradecer e também pedir ainda mais proteção, ainda mais saúde, ainda mais sabedoria, ainda mais conhecimento, né? Então, vou pedir para todo mundo mergulhar aqui em espírito nessa oração. Ao término, a gente já começa a nossa aula. Então, Pai, nos colocamos aqui, ó Deus, mais um dia que se inicia, né? Mais uma tarde que se inicia agora, mais uma semana de aulas. Primeiramente, para te agradecer, ó Deus, por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, ó Deus, agradecer pela saúde de cada um dos nossos alunos, ó Deus, que estão aqui presentes, mesmo aqueles que ainda não entraram na aula, ó Deus, gostaríamos de agradecer também por tudo que o Senhor tem proporcionado, né? Até aqui o Senhor tem nos trazido, tem nos guiado, tem nos alimentado. Então, gostaria de agradecer a Deus por cada uma das famílias, do nosso colégio, por cada uma das famílias, ó Deus, dos nossos alunos. Gostaria de agradecer pela oportunidade que nós temos aqui no colégio, de ministrar as nossas aulas, de levar o conhecimento para os nossos alunos, ó Deus. Agradeço pelas saídas tecnológicas que o Senhor nos forneceu, pelos equipamentos, pelo nosso material. A gente sabe que muitos alunos não têm esses recursos, muitos alunos estão desassistidos, não têm as condições, e aqui os nossos alunos têm condições. Então, gostaria de agradecer por tudo isso que o Senhor tem fornecido a cada uma das famílias, ó Deus, tudo que o Senhor tem fornecido pelo colégio, toda a sabedoria que o Senhor tem ministrado, dado aos professores. E também, ó Deus, gostaria de pedir que o Senhor continue assim, ó Pai, abençoando cada uma das famílias, abençoando o colégio, os professores todos, fornecendo tudo que for necessário, ó Deus. Pedimos também pela saúde de cada um dos alunos, os professores, direção, coordenação, os pais, os avós, primos, todos os membros da família, Deus. E que a semana que se inicia agora seja uma semana de bastante vitória, uma semana de aprendizado, e que possamos levar o melhor para os nossos alunos, o melhor para a casa de cada um dos que estão nos ouvindo, Deus. Em nome do seu Filho amado, Jesus. Amém. Bem, pessoal, então depois dessa nossa oração, depois dessa nossa conversa inicial, né, podemos iniciar de fato a nossa aula. Laroca, sexta, eu não entendi, eu tinha colocado o prazo para sexta, é isso que você falou? Não lembro. Então, se foi isso mesmo, aí talvez eu deixe para sexta, né? É isso mesmo, Laroca? Eu falei que o prazo era na sexta, dia... então você falou que eu falei na sexta, que poderia ser até o dia 20? Perfeito. Isso, pode deixar até o dia 20 mesmo, até sexta-feira, né? Então é pouca coisa, dá tempo de todo mundo colocar em ordem, porque a gente já está se preparando para a reta final, para dar tempo de a gente fechar tudo, fechar todas as notas, deixar tudo bonitinho, tudo redondo, né? Então até sexta-feira, fechou, pode entregar. Então, lembrei mesmo, né, que eu falei até sexta-feira, tá certo. Então até o dia 20, esse é o prazo perfeito, fechado. Então aqui, pessoal, vamos começar com a introdução à contagem, mas antes vamos fazer uma pequena revisãozinha. Se, por exemplo, entre 2 e 12, quantos números existem?
Então, olha a pergunta, o desafio que eu faço. Entre 2 e 12, contando os dois extremos. Como assim contando os dois extremos? Contando o próprio 2 e 12. Então, entre 2 e 12, contando esses extremos, né, o próprio 2 e o 12, quantos números existem? Então, ó, eu começo a aula de hoje com esse desafio simples, né? E pergunta assim: entre o 2 e o 12, quantos números existem? Contando tanto o 2 e o 12. Quantos números? Vamos ver quem que vai falar para a gente. Entre 2 e 12, quantos números existem? Alguém? Ó, entre 107? Não, menos. Entre 2 e 12. 10. Entre 2 e 12, 10. Então, Isabela falou que tem 10. E alguém? Ele pode contar tanto 2 quanto 12. 10. Todo mundo acha que é 10. Quem acha que é um pouco mais? 11. A Nicole acha que é 11. A Isabela falou 10 ou 14. Vamos ver. Vamos ver quantos? Primeiro eu vou fazer de uma maneira manual, né? Colocar todos os números. E depois eu vou te dar uma forma da gente calcular quantos números existem em um intervalo, né? Primeiro vamos pensar visualmente em todos os números. Então, ó, eu vou escrever aqui melhor. Então, nós temos o 2, depois o 3, o 4. Vou tentar aumentar aqui para quem está acompanhando no celular, né? Não ficar muito pequeno. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Eu falei que era para contar os dois extremos, né? Contando tanto o 2 quanto o 12 também. Então, quantos são? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 números. Temos 11 números. Né? Então, são 11 números. Mas, e se fosse um número muito grande? Né? Não daria para escrever tudo. Imagine se eu falasse assim. E entre 5 e 830? Já pensou se a gente tivesse que contar tudo? Né? Escrever tudo? E, primeiro, iria dar muito trabalho e iria demorar muito. Então, a gente tem que pensar numa maneira fácil, rápida, imediata e funcional para a gente descobrir quantos números existem em um determinado intervalo, contando os extremos. Então, assim, ó, eu vou chamar de I vai ser o número, o menor número, vamos colocar assim. E F, de final, né? Vamos falar o maior número. Perfeito. Se quisermos saber quantos números existem entre I e F, basta executarmos as seguintes contas. A gente faz F menos I mais 1. Certo? Sempre. Tudo bem, pessoal? Então, se a gente tem dois números e quer saber quantos números existem entre esses dois números, contando os dois extremos, a gente faz o maior número menos o menor e soma 1. Por exemplo, aqui a gente quer saber, nesse exemplo aqui, quem seria o I, o menor número? Seria o 2.
Quem seria o maior número? O F. Seria o 12. Se a gente faz F menos I soma 1, a gente vai chegar em quem? No próprio 11. Como? Olha só, 12 menos 2 mais 1. Resulta em quem? 11. Tudo bem, pessoal? Entenderam esse exemplo que eu passei para vocês? É a partir desse exemplo que a gente vai pensar, vai discutir esse primeiro exercício da aula de hoje, certo? Quem entendeu pode escrever: professor, eu entendi, muito simples. Quem não entendeu pode falar: professor, não entendi, me explica de novo? Com certeza eu vou explicar. Então a Nicole ali falou que entendeu, Davi, Laroca. Perfeito, muito bem, muito simples, né? Muito bem. Não tem problema, Isaac, o importante é a sua presença, seja bem-vindo, não tem problema nenhum ter chegado um pouquinho depois. Bem, então aqui, não sei se você chegou a ver, Isaac, assim, se eu tenho dois números, eu quero saber quantos números existem entre eles, é só eu fazer o maior menos o menor e somar 1. Por exemplo, quantos números existem entre 2 e 12? É só fazer 12 menos 2 e somar 1. 12 menos 2 mais 1 é 11. Então, entre 2 e 12, contando tanto 2 e 12, nós temos 11 números. Por exemplo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. São os 11 números, certo? Que a gente fez utilizando essa formulazinha. Muito bem. Então, pensando nisso, a gente vai resolver esse primeiro exercício aqui. Qual apostila e qual exercício? Então, olha só. Começamos hoje, né, a apostila 8, os principais conteúdos da apostila 7. Finalizamos, fechamos, e agora passamos a apostila 8, página 50, repito, página 50, apostila 8, exercício número 1, certo? Aí eu vou pedir a alguém, quem que poderia ler para a gente esse primeiro exercício? Algum coleguinha? Algum voluntário? Algum voluntário ou alguma voluntária? Alguém poderia ler? Vou começar a sortear aqui, deixa eu ver. Perfeito, Isa. Assim que você quiser, pode começar, por favor. Não estamos te ouvindo ainda. Isso, exercício 1. Agora sim. Perfeito. Pode começar. Quantas pontuações diferentes podemos obter ao jogarmos dois dados? Muito obrigado pela leitura. Deixa eu colocar aqui. Ah, é verdade, deu eco porque eu deixei ligado o meu som. Vou lembrar disso, quando alguém for ler, eu desligo o meu microfone para não dar eco. Muito bem. Então, primeira coisa, em matemática, em tudo na vida, é muito importante a interpretação. Eu sei interpretar, eu sei entender o que está ocorrendo, né? Então, nesse primeiro exercício, está falando assim, vou ler mais uma vez, né? Quantas pontuações diferentes podemos obter ao jogarmos dois dados? Então, pensa comigo, olha só. Eu lancei o primeiro dado, vamos supor que tenha dado 3. Primeiro dado. Então, o primeiro dado deu 3. Aí eu lancei o segundo dado. O segundo dado, vamos imaginar que deu 2. Então, soma 3 com 2 deu quanto? Deu 5. É um outro caso. Vamos pensar assim. Deu 1 no primeiro e 6 no segundo. Soma tudo, deu quanto? 7. Então, quantos resultados como esse nós podemos ter? Então, vamos pensar comigo. Qual que é o menor valor que eu posso obter ao lançar dois dados? O menor valor que eu posso obter é o seguinte. Se sai o menor valor no primeiro dado,
e se sai o menor valor também no segundo dado. Qual que é o menor valor que existe no dado? O dado comum, ele não é numerado de 1 até 6. Então, o menor número no dado, evidentemente, é o 1. Então, vamos imaginar que saia 1 no primeiro e 1 no segundo. Então, o menor valor que eu posso ter é 2. Agora, vamos pensar o maior valor que a gente pode ter. Qual que é o maior valor? Vamos imaginar o maior valor. É se sair o maior no primeiro, que é 6, e maior também no segundo, que é 12. Então, nós teremos números entre 2 e 12, contando tanto 2 como 12 também, certo? Então, para responder a esse exercício, a gente já fez a resolução. É só a gente fazer quantos números existem entre 2 e 12. Então, vai ser 12, que é o maior, menos o 2, que é o menor, mais 1, que vai ser 11. Então, eu consigo ter 11 pontuações diferentes. Eu posso ter 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Então, essas são todas as pontuações que eu posso fazer ao lançar dois dados, certo? Tudo bem, pessoal? Entenderam esse exercício? Ele é muito simples, né? A gente só pensou um pouquinho, utilizou um pouquinho a lógica. Tudo bem? Quem entendeu pode falar, sim, professor, entendi esse exercício, muito bacana, muito simples. Então aqui vamos ver quem respondeu, o Davi Augusto, Pedro, Nicole, só os três que estão prestando atenção, o restante não. Só os três, cadê o restante? Aqui a Isabela também ali, falando que sim, que entendeu, né? Falando o quê? Eu tinha perguntado assim, ó, quem que entendeu esse exercício pode falar o que entendeu. Quem não entendeu pode tirar dúvida, né? Pode perguntar que eu explico novamente. Cadê o restante da turma? Cadê o pessoal aqui? O Vitor, o Pedro Davi, o restante da turma, o Paulo, Isaac. O restante dormiu? Cadê o restante da turma? Ah, sim, o Vitor falou que entendeu, perfeito. Então, aqui o pessoal está sem a câmera ligada, então não estão mais querendo ali ligar a câmera, né? Tudo bem, tudo bem. Ah, perfeito, né? Tudo bem, tudo bem. Então vamos aqui para a questão número 2. Shift Windows S. Aí aqui vamos pensar numa estratégia interessante aqui também, né? Então aqui, ó. Aliás, aqui eu vou pedir para alguém ler. Quem que pode ler aqui para a gente esse exercício 2? Alguém poderia ler? Algum colega, algum amiguinho? Ou amiguinha, alguém? A Isa já foi. O Isaac. Isaac, meu amiguinho Isaac, você tem uma leitura extraordinária, uma leitura muito boa, tem ali uma boa dicção, tem uma voz bonita que todo mundo gosta de ouvir, fala no ritmo certo, é extraordinário. Realmente tem um dom de leitura, poderia ser até um narrador, né? Um jornalista, um narrador. Então, nos deu o privilégio de ouvir a sua narração, né? De ouvir a sua leitura. Posso ler, professor? Por favor, assim que você puder.
Quantos Mas espera só um múltiplos de minutinho, deixa. 11? Ó, vou tirar o som, aí assim que eu fizer assim, você pode começar a leitura para não dar erro, tá? Ok. Quantos múltiplos de 11 há entre os números de 1 a 10.000? Perfeito, obrigado, Isaac, muito obrigado mesmo pela sua participação. Então, olha só, primeiro, o que seria múltiplo, né? Por exemplo, a gente tem o 11. O 11, quem é um múltiplo de 11? Por exemplo, 11 vezes 2. O 22 é múltiplo de 11, porque é o 11 vezes um número, no caso 2. O 33. O 33 é um múltiplo de 11, porque é 11 vezes alguma coisa. No caso, 11 vezes 3, né? 33, o ano que Cristo tinha quando foi crucificado, né? Por exemplo, 44. 11 vezes 4 dá 44. Então, 44 é múltiplo de 11. E assim sucessivamente. Então, essa é a ideia de múltiplo. Agora, vamos ver quantos múltiplos existem entre 1, ou quantos múltiplos de 11 existem entre 1 e 10.000. Então, vamos pensar numa estratégia para resolver esse exercício, certo? Para isso, até selecionei já aqui o nosso arquivo, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Para a gente conseguir nessa aula terminar todos os exercícios dessa aula. Então, primeira parte. Todo mundo resgatou esse conceito antigo, anterior, do que é um múltiplo, né? Múltiplo é todo número que pode ser escrito como todo múltiplo de um número, por exemplo, no caso de 11, é todo aquele número que pode ser escrito como 11 vezes alguma coisa. Então, 11 vezes 1, 11, 11 vezes 2, 22, e assim sucessivamente, né? Então, o conceito de múltiplo é bem tranquilo. Então, pensem comigo. O menor múltiplo de 11, entre os números de 1 até 1000, é o próprio 11, né? Que é 11 vezes 1, que eu até havia escrito anteriormente ali, né? Os outros números todos, eles vão ser o quê? 11 vezes 2, como eu coloquei, 11 vezes 3, 11 vezes 4, e assim sucessivamente. O segundo menor é 22, que é 11 vezes 2. E assim por diante, né? Vou até colocar ali 11 vezes 3, 11 vezes 4 e assim sucessivamente. Como 10 dividido por 11 dá quociente 909 e resto 1, temos que o maior múltiplo de 11 entre os números considerados é 11 vezes 909. Então vai dar 9.999, certo? Logo, os múltiplos de 11 entre 1 e 10.000 são 11 vezes 1, 11 vezes 2, etc, etc, até chegar no último, que é 11 vezes 909, certo? Então, nós vamos ter um total de 909 números. Por que 909? Porque se eu divido o 10.000 por 11, eu vou ter que o meu quociente vai ser 909 e o resto vai ser 1, certo? Então significa que eu vou ter 909 números que eu vou multiplicar por 11 até chegar no último, que vai ser o 9.999. Tudo bem? Muito simples, né? Muito tranquilo esse exercício. Quem entendeu pode falar, professor, eu entendi. Quem não entendeu muito bem pode falar, professor, eu não entendi, me explica novamente. Eu explico sem problema nenhum, certo? Então aqui, nosso amiguinho Pedro, gostei da participação, obrigado por responder. Entendeu? Nossa amiguinha Nicole também entendeu, obrigado. Davi Augusto também, falando que entendeu, muito obrigado. Isabela também, muito bem, muito bem. É relativamente simples, né, esse exercício, a gente só precisa resgatar o conceito do que é o múltiplo, né? Depois a gente usou um pouquinho da lógica, um pouquinho do raciocínio, né? Muito bem, muito bem. Alguma pergunta? Alguém tem alguma pergunta? Alguém não entendeu muito bem?
Posso ir para o próximo exercício agora, o exercício 3? Perfeito, então vamos para o exercício 3 agora. Esse aqui até é para quebrar um pouquinho, até o que a gente chama de, os americanos, né, puzzles, né? Seria o quebra-cabeça, não quebra-cabeça aquele de montar, né, mas no sentido de você ficar quebrando a cabeça para entender o exercício para fazer, né? É bem interessante, né? Esse exercício 3, eu vou mostrar como ele é simples. E lembrando também que um dos objetivos do ensino da matemática é o de fazer com que vocês aprendam a pensar, né? De desenvolver o raciocínio, desenvolver uma série de habilidades relacionadas à matemática, como pensar, levantar hipóteses, testar, verificar se aquilo funciona ou não, e etc, etc. Bem, quem poderia ler, né? O nosso amiguinho aqui, Isaac, leu muito bem, a Isabela também já tinha lido muito bem, os dois alunos ótimos, bem participativos, excelentes. E um outro coleguinha, quem mais gostaria também de ler, de falar para a gente aqui? O Laroca também, um outro amiguinho ali que poderia até ser narrador também, porque ele tem uma dicção perfeita, sempre ali lendo, sempre participando. Então é uma voz que a gente gosta de ouvir, né? Gosta sempre de apreciar, né? Essa palavra correta. Então. Laroca, pode ser, Laroca? Tudo bem? Posso desligar aqui o áudio para você ler? Perfeito. Quando eu fizer assim, você pode começar. Eu vou só desligar o áudio para não dar eco. Isso, exercício 3. Quantos números tem o conjunto 1, 2, 3, 1, 2, 4, 1, 2, 5 até 987? Pode até resolver esse exercício, né? Como que você faria para resolver? Pensando no exercício 1 que a gente fez. O que você faria? Aqui, isso, no fundo, 864, o Pedro Matoso já respondeu. Vamos conferir? A gente, na verdade, no fundo, a gente está perguntando quantos números existem entre 123 e 987. Então, a gente pega o final, que é 987, subtrai o inicial, que é 123, e soma 1. Então, aqui, 987 menos 123 igual a 864. Soma 1, 865. Isso. Aí lembra que eu mostrei? Quando assim a gente tem que fazer o final menos o inicial e somar 1, que foi aquele caso, por exemplo, entre 2 e 12. Quantos números tem? A gente escreveu todos, viu que tínhamos 11, né? Que seria 12 menos 2 mais 1, igual a 11. Certo? Aqui a gente quer saber quantos números existem entre 123 e 987, incluindo os dois extremos. Então fazemos o final menos o inicial e somamos. Tranquilo? Tudo bem, pessoal? Entenderam esse exercício? Quem entendeu pode falar. Sim, professor, muito bem, eu entendi. Quem não entendeu, pode falar também que a gente explica novamente. Certo? Perfeito, Pedro ali falando que entendeu, muito bem. O Davi. Muito bem, muito bem. Alguém não entendeu? Ficou alguma dúvida, alguma pergunta? Alguma dúvida ou alguma pergunta, né? Aí ficaram esses dois exercícios. Aí eu vou pedir para vocês
Pensem neles, né? Depois eu vou corrigir, evidente, mas pensem aqui, nesse exercício 4 e nesse exercício 5, que na próxima aula a gente vai retomar nele. Eu vou fazer aqui rapidamente a chamada e depois eu vou pedir para uma coleguinha, que eu não vou falar qual é o nome, fazer suspense, e essa coleguinha vai mostrar o presente que ganhou. Então, ó, Beatriz, Paulo, né, Isabela, Davi, Isaac, Karine, Laroca, Marina, Nicole, Pedro, Davi, Pedro Matoso e Vitor. Muito bem, amiguinha secreta. Esse é uma amiguinha secreta. Pode mostrar para a gente os 2 presentes que você ganhou de presente, né? Ficou redundante, né? Presente que você ganhou de presente. Evidente, né? Presente ganhou, né? De alguém. E ganhou de presente, né? Não precisava falar. Enfim, mas vocês entenderam. Acertou bem que a Nicole falou. Perfeito, perfeito. Conclusões. Muito bem, muito bem. Então aqui, vamos ver. Agora, vamos ver. Nicole, o que você... Não mostra ainda, Isabel. Faz um pouquinho de suspense. Nicole, o que você acha que é o presente? Nicole, já que você sabe quem é agora, o que você acha que ela ganhou? São 2. O que será que é? O que será que é? Olha só, e acertou, é coisa de Star Wars. Vamos ver se é mesmo? Pode mostrar, Isa, mostra pra gente. Calma aí que eu tenho que dar uma ajeitada na câmera, porque minha câmera tá dando essas falhadas. Ah, tudo bem. E foi. Perfeito, ficou bom. Olha só. Como que é o nome mesmo? Han Esse é o Han Solo, Solo, né? Como é o nome desse tipo de boneco? Você falou era Funko Pop. como? Funko Pop. Funko Pop. Muito legal. O Han Solo. Aí, minha câmera tá falhando ainda. Calma aí, acho que foi. Aí a Leia. A Leia. Muito bem, muito legal mesmo. Sabe quem também gosta de Star Wars? Quem? A coordenadora Mari. Ela também gosta de Star Wars. Ah, é verdade, esqueci. Né? Ela tem os bonequinhos todos. Bem, meus queridos, obrigado, Isabela, pela participação, obrigado por dividir com a gente, né, esses brinquedos, gostei. Nos encontramos na nossa próxima aula, meus queridos. Um forte abraço para todos vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima, até quarta-feira. Tchau, tchau, um forte abraço.